Brasil figura entre os maiores produtores de alimentos do mundo. Essa posição foi conquistada graças ao empreendedorismo dos agricultores e ao uso de tecnologias inovadoras. O país aumentou sua produção com ganhos de produtividade sem precisar avançar sobre áreas de florestas ou preservação. Até a década de 1970, os cerrados eram áreas marcadas por pecuária extensiva e atraso econômico. Um fator limitante era a baixa fertilidade dos solos, com elevada saturação de alumínio e carência generalizada de cálcio, magnésio, potássio e fósforo. A pesquisa agropecuária estabeleceu como missão o desenvolver novas tecnologias para viabilizar a ocupação do cerrado e teve sucesso em sua missão. Os problemas relativos à baixa fertilidade foram resolvidos com técnicas de correção e adubação dos solos. Houve a seleção de variedades de grãos e pastagens tolerantes ao alumínio, a seleção de estirpes de rizóbio, bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, substituiu a adubação nitrogenada e viabilizou o plantio da soja e outras leguminosas. Variedades resistentes e técnicas de controle integrado de pragas garantiram a produção face a diversas pragas e doenças. Técnicas de manejo dos solos, como o plantio direto e a utilização de implementos adequados, contribuiu para manter suas propriedades físicas. Os cerrados são o grande celeiro do Brasil. O estado de São Paulo tem cerca de 1/3 de seu território no bioma cerrados e foi pioneiro no uso de diversas tecnologias. Hoje, um dos desafios é a integração permanente de todas essas tecnologias nas fazendas. Para falar sobre a integração das tecnologias genéticas e de defesa vegetal com a sustentabilidade da agricultura e a segurança dos alimentos, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Christian Lobauer. Doutor em Ciência Política pela USP, ele foi presidente da Citrus BR, diretor de Relações Corporativas da Bayer e presidente executivo da CropLife Brasil. É diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na agropecuária brasileira, a sustentabilidade cresce dia a dia. Ela foi conquistada há décadas, por um lado, graças ao empreendedorismo dos produtores rurais, a sua capacidade de inovar, buscar soluções, enfim, resiliência. Por outro lado, pela disponibilidade de tecnologias, de inovações fornecidas pela pesquisa agropecuária, mas também garantidas por um complexo industrial na montante e na jusante da agropecuária brasileira. E agora enfrentamos novos desafios. Para conversar sobre esse conjunto que caracteriza hoje a dinâmica da agropecuária brasileira, nós temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Christian Lobauer, que é diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp e que tem aí um belíssimo currículo. Christian, bem-vindo ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo. Sempre um prazer estar com você, essa grande audiência que você tem. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade. Vamos conversar hoje, sobre essa nossa agricultura, enfrentando tantos desafios, já venceu muitos, mas tem novos pela frente. Mas antes da gente entrar assim na nossa agricultura mesmo, seria interessante a gente conhecer um pouquinho da sua história. Você nasceu onde? Você é paulista? Como é que você acabou se envolvendo com a história da agricultura? Olha, eu costumo dizer, Evaristo, que eu sou paulistano da cidade de São Paulo, da capital, vivi toda a vida aqui, com uma passagem breve de 3 anos que eu vivi estudando na Alemanha, na época em que eu fiz o meu doutoramento, sanduíche, que a gente chama, você conhece bem isso aí. Mas eu entrei na agricultura e na agropecuária, ou no agronegócio, muito por acaso. Eu venho das ciências sociais, mas no início do século, já dá para falar assim, eu fui trabalhar na Fiesp. E lá a gente tinha uma atividade importante em relação às negociações internacionais da ALCA, da União Europeia, Mercosul, que até hoje não se consegue fechar, e da OMC. E eu fui contratado para cuidar dessa área de negociações internacionais que tratavam, entre outras coisas, da indústria e da agricultura.
E a partir daí eu iniciei uma carreira executiva que me fez passar pela proteína animal, pela BPA, na verdade era a BEF na época, né, o pessoal do frango na época. Depois eu fui para a Citrus BR, que é a Associação dos Exportadores de Suco de Laranja. Depois eu fui para a Bayer, justamente porque a Bayer é uma empresa química em geral, mas ela é muito agrícola no Brasil. Até hoje, 90% da atividade da Bayer é agrícola. Então, eu trouxe esse currículo aí, essa passagem pelo universo agrícola. E, finalmente, fui para a CropLife, que é a Associação das Empresas de Defesa Vegetal e Biotecnologia e Sementes, justamente pela experiência na Bayer. Então, no fundo, eu fiz sempre a mesma coisa. Eu fiz política do lado de cá do balcão, no que a gente chama de advocacy, né, de representação de interesses. E acabei me especializando nessa área que é a pujança brasileira, que é a produção de alimentos, de energia sustentável, tanto em empresa quanto em associações. Então, hoje eu posso me considero pelo menos amigo íntimo dos agrônomos e veterinários, embora seja um cientista social. Muito interessante. E você, nessas décadas, teve ocasião de conhecer mesmo esses vetores, né? Que são realmente os motores de desenvolvimento da agricultura brasileira, né? A agricultura brasileira, há 40, 50 anos atrás, não tinha nada a ver com o que ela é hoje, não é? Ela mudou muito. Você podia retratar, você que viveu décadas aí, viveu esse processo mesmo de dentro, não é? Acompanhou. Você podia retratar, fazer para a gente, quem está nos assistindo, um resumo de como foi essa evolução da agricultura nas últimas décadas e o quanto isso beneficiou quem vive nas cidades no Brasil? Olha, dá para contar muitas histórias, Evaristo, mas para ser muito breve, assim, pegar os últimos 25 anos, que é o período que eu tive sempre próximo dessa atividade. E se você pega os números macro da agropecuária brasileira nesses 25 anos, você não precisa nem discutir. Os números são de transformação absoluta, né? Os estudos sempre vêm nos últimos 40 anos, mas os últimos 25 são muito transformadores. O que eu posso te dizer é que, do ponto de vista pessoal, eu construí a minha vida, meu pequeno patrimônio, graças a essa vocação que o Brasil despertou em produzir alimentos e energia e integrar as suas empresas, a sua produção, às cadeias internacionais de valor. Acho que isso é muito importante. Então, o que eu acho que é uma parte muito importante dessa revolução e dessa aplicação da vocação brasileira, que é produzir comida, produzir energia, e isso não significa que seja uma atividade menor, porque tem muita tecnologia envolvida. Essa vocação foi aplicada nessa passagem em proteína animal, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com frango em 2006, aliás, na primeira grande impacto da gripe aviária, igual essa que a gente teve esse ano, o Brasil exportava, por exemplo, 12%, 18% da exportação ia para a União Europeia. Hoje vai em torno de 4%. Então você vê que a expansão da produção de proteína animal, nesse exemplo, ela foi não só para os mercados já conhecidos, como para outros mercados. E as empresas que se integraram nesse processo, desde do produtor de genética, até as empresas que produzem, até o produtor rural, que produz o frango, que entrega para, está integrado na empresa, a empresa que exporta e que tem até representação lá fora, essas cadeias foram construídas e ampliadas nesse período. Isso é uma maravilha, muito poucos países conseguiram fazer. Assim como foi no suco de laranja, que veio um pouco anteriormente, ele veio no final dos 70, início dos 80, ele começou a expandir de verdade, e assim como também para as empresas de insumos. Por exemplo, a Bayer, que é uma empresa que está no Brasil há mais de 100 anos, ela aumentou muitas vezes de tamanho, principalmente quando ela entrou na agricultura. Ela era uma empresa conhecida até hoje como uma empresa da aspirina. Quando ela passou a ser fornecedora de defesa vegetal, né, de agrotóxicos, para quem não gosta, de herbicidas, fungicidas, inseticidas e sementes, né, a parte de sementes geneticamente modificadas, a empresa quadruplicou de tamanho no Brasil. Então, e criou emprego, e pagou imposto, e investiu no país, investiu em fábrica, investiu em gente. Então, é um processo que você vai observando durante tanto tempo e ver os benefícios que ele traz para o enriquecimento da sociedade de uma forma geral. Isso que eu acho que tem que ser entendido pela maioria das pessoas que não conhecem a atividade do agronegócio. Você
participou, não é, diretamente desse processo. Eu também, na Embrapa, participei muito próximo dessa evolução, né? E acho que de alguma forma nós fomos atores nisso, né? E até talvez um pouquinho autores, né? Mas para quem está nos assistindo, por exemplo, hoje o Brasil ele produz por ano, em números redondos, 14 milhões de toneladas de carne de frango. Quer dizer, isso é quase o dobro do que a gente produz de carne bovina. A gente produz muito mais carne de frango, né, do que boi, né? Detém 1/3 do mercado mundial, né? Nós abastecemos o mundo com carne de frango de uma forma competitiva, com qualidade. E talvez só para dar um exemplo para quem nos assiste, né? A gripe aviária é um problema gravíssimo na Europa. Com todo o dinheiro, com toda a tecnologia, com todo o discurso que eles têm tão hábil, eles não dão conta do problema. O problema está endêmico, continua pipocando, vitimando a avicultura na Europa, e o Brasil hoje continua como um país isento de gripe aviária, né? Tivemos um caso que em 28 dias foi resolvido. Isso também ilustra, não é, essa competitividade, essa capacidade de um setor que está muito bem estruturado, não é? Sem dúvida. Eu poderia te contar muitas histórias vividas na avicultura. Eu trabalhava para exportação, né? Na época era a Associação Brasileira dos Exportadores, era chamada ABEF. Hoje a BPA incorpora não só exportadores, como produtores, como todo o universo do ovo, o universo da suinocultura, enfim, foi tudo se integrando e se juntando. As empresas também passaram por um processo de consolidação muito grande. Mas são muitas histórias que a gente viveu, e essa questão sanitária, Evaristo, é muito impressionante, não só em relação à questão sanitária da gripe aviária especificamente, mas outras doenças e o que se conhece como welfare, animal welfare, quer dizer, a saúde animal, né? A maneira de se tratar de forma digna os animais, em particular o frango, a galinha, o peru, etc. E a gente é muito criticado até hoje, pelos europeus principalmente, mas eu visitei abatedouros europeus, italianos, espanhóis, não dá para comparar. Eu me lembro de visitar um abatedor na época da Perdigão, aqui em Rio Verde, em Goiás, que hoje é da BRF, né? MBRF, que agora é Marfrig, BRF, mas na época era da Perdigão. Eu me lembro de levar um americano, que era um advogado que era muito crítico à nossa produção, mesmo porque os americanos são o segundo maior produtor mundial. Na verdade, é o maior produtor mundial, mas é o segundo maior exportador. E eu me lembro dele entrando no abatedor em Rio Verde, e olhando assim, a estrutura. Eu lembro que quem já entrou no abatedor já viu, são aquelas correntes que carregam, os frangos ficam de ponta cabeça antes de ser abatidos, né? Aquela estrutura, aquela fábrica abatia na época 300 mil cabeças por dia. Eu me lembro da expressão do rosto dele. Quando ele olhou aquilo ali, ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto. A qualidade, a limpeza, a eficiência, os equipamentos eram todos novos. Então, assim, essas coisas os brasileiros não conhecem. Se você entrar no detalhe, eu não quero tomar todo o teu tempo aqui, mas os cortes que o Brasil faz para o Japão, por exemplo, dá um exemplo, kakugiri, que é um corte específico da sobrecoxa, que encaixa no bantô, que é aquela bandejinha que o japonês come na sua refeição. Você tem que encaixar a pecinha de frango no desenho do bantô. Só o Brasil consegue fazer. Você tem que ser capaz de cortar a sobrecoxa entre 27 e 29 gramas na planta fabril. Nenhum país consegue, não tem japonês, não tem francês, não tem americano que faz. Então, para dar um exemplo, é muita coisa de sanidade, de competência técnica, de adaptação aos mercados, mercado halal, que é o mercado muçulmano. É uma coisa impressionante, né? Não, eu acho que esse exemplo que você deu basta, não é, para ilustrar. Nós vamos, Christian, fazer um pequeno intervalo, estamos chegando na metade do programa. E na segunda parte, eu queria que você destacasse um pouco o papel que o Estado de São Paulo teve nessa história, né? E ainda tem, e falar um pouquinho dos desafios do futuro. É um minutinho de intervalo e a gente já volta aqui no Brasil Verde, conversando com o Christian Lobauer, que é diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp. Até já!
Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando hoje com o Christian Lobauer. E ele comentava na primeira parte do programa a história, não é, fantástica do desenvolvimento, da modernização da agricultura brasileira, altamente competitiva, dando exemplos da cadeia de produção de frango, por exemplo, né? Agora, eu gostaria nessa segunda parte do programa, o Brasil ele é muito desigual em termos regionais na sua agricultura. Existem regiões muito desenvolvidas e tem regiões ainda com agricultura muito atrasada. Agora, o estado de São Paulo sempre foi assim pioneiro, liderança, né, na agricultura, na inovação. Você conhece também essa história no estado de São Paulo. Pode comentar um pouquinho disso para nós nesse contexto da agricultura brasileira? Sem dúvida, assim, olha, primeiro que eu tenho orgulho de ser paulistano e paulista, talvez até mais paulista do que paulistano, porque o Brasil é um país maravilhoso, tem que manter a sua unidade, a sua história espetacular, país grande, país de muitas culturas, muitas regiões, etc. Mas São Paulo merece destaque, realmente. O Brasil não seria o que é se não fosse São Paulo. E não será um país melhor se não for a capacidade de São Paulo de fazer o que já faz, né? E São Paulo não é o maior estado agrícola do Brasil, se você olhar em relação ao valor bruto da produção, porque o estado do Mato Grosso, por exemplo, tem uma quantidade tão grande de grãos e de produção, de grãos principalmente, que ele ultrapassa em valor. Mas se você olhar a variedade, a quantidade de processamento em todas as cadeias, você sai do grão, você vai para etanol, seja de milho, seja de cana, você vai para laranja, para produção de sucos concentrados, você vai para proteína animal, que também tem frango, tem suíno, tem bovino, tem pecuária, tem abatedor de pecuária aqui, tem eucalipto, tem flor, tem fruta de todo tipo, tem macadâmia, tem o que você quiser. Você já escreveu, aliás, o pessoal tem que ler os seus artigos na UESP e ver o seu programa sempre aqui, porque você já escreveu muito sobre isso. É uma diversidade, uma capacidade de produção e transformação que poucos lugares do mundo têm. É muito mais. São Paulo tem fama de ser a turma da indústria, a turma dos bancos, a turma do dinheiro, mas não tem a fama que deveria ter de ser o maior centro de diversidade agrícola e de sofisticação agroindustrial do país. Ele conseguiu, assim, respeitar a vocação das regiões, né? Então, hoje é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, né? De etanol, de açúcar, mas tem também a região da citricultura, que é gigantesca e que no essencial do Brasil está aqui no estado de São Paulo, né? Tem também a sua região cafeeira, enfim, tem toda essa diversificação distribuída aí no território, sempre associada com uma indústria, tanto na montante, né? Fornecendo os insumos, como você disse, como na jusante, porque essa agricultura garante a matéria-prima. Você está aí na Fiesp, né? E eu sempre ouço aí na Fiesp que o agronegócio é a princesa da Fiesp, né? Porque fornece matéria-prima para as mais diversas indústrias paulistas e do Brasil, não é isso? Eu vou te contar uma história, vou tentar ser bem breve. Em 2004, a gente tinha esse debate na Fiesp, ainda antes do final do mandato do Horácio Laffer Piva, em 2004. A gente escreveu um artigo no Estado de São Paulo, que eu contribuí para escrever, quem publicou foi o então vice-presidente Maurício Costin, que dizia assim: agricultura é indústria. Porque esse é um debate que é bobo, às vezes ele volta uma certa rivalidade entre uma coisa e outra. É o que você acabou de dizer. O COSAG, o Conselho de Agricultura da Fiesp, é o conselho mais vivo da entidade, onde tem mais gente, onde tem mais atividade, mais discussão, mais debate, mais empresa nova, mais negócio. Por quê? Porque é uma coisa só, Evaristo, é uma cadeia. O agronegócio vai bem, a indústria vai bem. Você pega uma usina de etanol de milho, dessas 40 que estão sendo construídas no Brasil, é indústria na veia. Equipamento, madeira, vidro, mas também automação industrial, tecnologia, computadores, etc. Então, é uma bobagem esse debate de agricultura versus indústria. É uma coisa só. E o Brasil que anda, a indústria que funciona, está vinculada à produção de alimentos e energia. Então, é muito marcante esse debate aí. Faz mais de 20 anos que a gente escreveu isso, ainda volta essa conversa. A gente tem que trabalhar como se fosse como é a realidade. A agricultura, e a agropecuária, ela é a locomotiva da economia e inclui o setor industrial, sem dúvida nenhuma.
Você citou aí, para quem está nos assistindo, ter uma ideia da dimensão, né? A produção de energia na agricultura. A agricultura fornece combustíveis sólidos, porque fornece uma quantidade enorme de lenha, de carvão, que serve na siderúrgica, serve em tudo, e até nas pizzarias, né? Mas fornece também combustíveis líquidos, né? Biodiesel, etanol, gasosos, né? Biogás, enfim. E também gera energia por cogeração, né? A cana-de-açúcar hoje fornece aí 16% da energia da matriz energética brasileira. 16% vem da cana. E todas as hidrelétricas juntas dá 11%, né? Todas as hidrelétricas contribuem com 11% da matriz, só a cana garante 16%. E quando a gente pega o conjunto da agricultura, é mais de 1/3 da matriz fornecendo energia. Então, as pessoas também não conhecem essa diversidade dessa agricultura no estado de São Paulo, a sua competitividade e o quanto isso é representativo e importante para o país e também para o exterior, porque o Brasil abastece hoje aí o planeta. Agora, nossa agricultura, nesse ano agora de 2026, tem muitos desafios pela frente, não é? Ela continua muito maltratada, né? Como se ela fosse quase que uma inimiga do país, muitas vezes, nos discursos. É algo impressionante, né? Como se ela estivesse aí simplesmente atrapalhando ou criando dificuldades, ou que ela fosse aí um território no qual você pode se apropriar, tomar terra, tomar bens, etc., né? Uma insegurança jurídica muito grande no campo, né? Como é que você vê os desafios aí da agricultura para o futuro? Eu tenho dito, Evaristo, que os maiores problemas brasileiros são, ou 95% dos problemas brasileiros são criados pelos brasileiros. Entre os maiores está esse que você citou. Como é que pode uma sociedade não entender que a sua galinha dos ovos de ouro é essa que nós estamos comentando no seu programa e tratar a galinha dos ovos de ouro como um inimigo da sociedade? É muito impressionante o que se faz no Brasil em relação a esse setor. Ele é maltratado pelo comando político do governo de plantão atual, ele é maltratado pelo Supremo Tribunal Federal, ele é maltratado pelo Ministério Público, ele é maltratado pelas universidades, ele é maltratado pelas escolas de básicas e de segundo grau, ele é maltratado pela imprensa e ainda a maior representação, mais organizada a representação do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar, ela é judiada por todos esses atores aí que tratam ela como se ela fosse uma destruidora de patrimônio nacional, destruidora da natureza, inadimplente fiscal, agressiva, arrogante. É um negócio muito impressionante. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa luta como nunca. Começando pelo ano que vem. O ano que vem eu acho que tem uma eleição geral, a gente tem que virar essa página, e para virar essa página a gente tem que escolher outras lideranças que conhecem minimamente o que a gente está conversando aqui desde o início do programa, você entende? Por exemplo, propriedade privada é uma coisa que já deveria estar entendida no Brasil há muito tempo. Invasão de propriedade privada está na Constituição. Não pode ser, é um dos princípios básicos da vivência democrática e constitucional, respeitando a Carta de 88. E a gente não conseguiu ainda chegar nesse ponto. É uma coisa me impressiona demais. Sem falar aqui de marco temporal, licenciamento ambiental, muito seguro rural, muitas outras pautas, ferrogrão, muitas outras pautas que a gente pode elencar aqui sem fim, que são contra a produção de alimentos e energia sustentável. É uma coisa muito impressionante. Eu te elenco aqui 25 projetos de lei que são contra a atividade que mantém esse país de pé, que faz o Estado de São Paulo ter 180 bilhões de dólares de exportação no agro e faz esse país ter superávit exportador e reserva de 350 bilhões de dólares. Se não fosse essa atividade, esse país estava de joelhos, estava quebrado. E a gente enfrenta isso em todas as frentes. Enfrenta essa incompreensão, vamos dizer assim, em todas as frentes. A acadêmica, a Ministério Público, o governo do Estado, universidade. É muito impressionante. Mídia. Isso é uma das tragédias, né, que a gente vive, né? Um ambiente assim esquizofrênico, né? As pessoas, você chega com argumentos, você quer conversar com argumentos, e ele vem com convicções, né?
com convicções, ele não quer te ouvir, ele não tem argumento, ele tem convicções, né? Que o setor é isso, o setor é aquilo, etc. E tal. E o setor sofre com isso, paga um custo Brasil muito pesado, né? Muito pesado mesmo. Agora, nós temos que continuar, né? Persistindo, como sempre foi o marco, né? A maneira de ser dos produtores rurais. Isso, todo esse setor inteiro tem que estar junto, desenhando um futuro melhor para essa agricultura. Quer dizer, um país que não tem um plano para o país, é claro que ele não tem um plano para a sua agricultura também, né? Eu queria te passar, assim, a palavra, nós estamos chegando já no final do programa, mas para você poder fazer as considerações sobre aqueles que você gostasse de resumir e passar como mensagem aí da sua experiência, todos esses anos na agricultura, olhando aí todo o seu conjunto, inclusive com uma ampla visão internacional. Obrigado, Evaristo. Olha, eu tenho sido convidado para falar em alguns fóruns sobre se o Brasil é viável ou não é viável. E a resposta é óbvia, é lógico que ele é viável. Só que, e aí vem o só que, a gente tem que fazer muitas coisas que a gente não está fazendo. Tem um amigo meu que diz que o Brasil vai dar certo, mas antes ele vai tomar todas as decisões erradas, antes de dar certo. É mais ou menos como se a gente estivesse nesse período, tomando todas as decisões erradas. Mas é muita pujança, é muita riqueza, tem gente inteligente, tem empresa boa, tem essa, vamos dizer assim, a faixa da sociedade que está nos grotões do país produzindo alimento e energia. E esse Brasil, por mais que a gente erre, ele é muito difícil dele não ir para frente. Mesmo porque o mundo demanda isso do Brasil. O mundo quer, no final, apesar da propaganda atrapalhar muito, o mundo quer que o Brasil seja um bom provedor, como já é, de alimentos e energia sustentável. E ele vai ser, ele já é e vai continuar. Agora, quanto tempo isso vai levar, eu não sei. Todos nós temos que nos esforçar para que isso aconteça o mais rápido possível, porque isso é bom para todo mundo. Agora, é uma luta, me parece, muito mais política do que econômica. É só por aí que a gente resolve. Se não for por aí, a gente vai perder muito tempo, vai ficar no caminho da mediocridade. A gente não vai conseguir superar essas pautas que a gente elencou aqui, que já ficaram muito para trás. Tem que virar a página da história, Evaristo. A gente não pode ficar mais batendo em coisa dos anos 60, dos anos 80, nas universidades, no Congresso Nacional. Temos que virar a página. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso, sim. Estamos todos aqui empenhados nisso. Cristian, queria agradecer muito a sua disponibilidade, ter estado aqui conosco no Brasil Verde. Espero que a gente tenha ocasião de estar de novo com você, aí já com alguns temas mais específicos. E quero agradecer também a todos que nos acompanharam, a essa audiência, e convidá-los a estarem conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!